Vamos lá, gente. Quando a gente fala de fratura de fêmur, a gente tem que entender que a fratura do fêmur ela pode sofrer vários tipos de correções, desde uma haste intramedular até uma prótese no quadril ou mesmo uma placa ali de fixação, tá? Pode ter fixação externa também, a depender do caso e a depender do tipo de fratura. Quando a gente fala em osso, o osso para ele conseguir remodelar, ele é muito parecido com a parte muscular, só que ao contrário do músculo ele não hipertrofia tanto, mas ele necessita de carga para que seja estimulada a recuperação do tecido e para que esse tecido ele possa se reorganizar e se consolidar mais rápido. Então, quando a gente tem uma fratura, eu vejo que muita gente tem dificuldade, porque quando a gente fala em carga, acha que carga já é colocar a pessoa de pé, é colocar um peso amarrado na perna da pessoa, e não é bem por aí que as coisas acontecem. A gente precisa trabalhar com esses pacientes de forma deitada primeiro, para quando esse osso estiver um pouco melhor e com toda a segurança, seguindo o passo a passo da cirurgia direitinho, a gente consiga colocar ele em pé no momento certo, consiga trabalhar ele em pé no momento certo e consiga evoluir ele no momento certo. Então a gente vai ver nesse vídeo como é que a gente faz para estimular um aumento da mineralização óssea, já começando com o paciente aí na posição deitada, depois algumas opções já quando o paciente está em pé ou mesmo com o paciente sentado. Então, quando a gente tem esse tipo de desafio na nossa frente, a gente tem que trabalhar com um protocolo acelerado, mas a gente não pode ir acelerado demais, então a gente tem que ser comedido, mas não precisamos esperar 10, 20, 30 sessões para poder fazer acontecer o melhor na vida do paciente. A gente tem vários exemplos aí de como é que a gente faz, e isso partindo da questão da individualidade de cada um. Então, descarga de peso precoce, essa descarga de peso não precisa ser em pé necessariamente, nem de forma axial, a gente consegue fazer isso deitado, e dessa forma nós vamos evoluir o nosso paciente até colocar ele de pé, até fazer com que ele volte a caminhar normal, passando por todas as progressões necessárias que a gente precisa passar para poder devolver a funcionalidade do nosso paciente. Lembrando que o engrama motor é importante, então precisamos trabalhar cada atividade de maneira específica e ir subindo na nossa escadinha um degrau de cada vez. A gente precisa adequar a atividade para fazer de uma forma que ele consiga fazer, seja aumentando a altura de um assento, seja reduzindo o tamanho de um degrau, até que ele consiga fazer de maneira plena na altura ou na distância que a gente necessita que ele faça. Aqui, já partindo para uma progressão com o paciente de pé, a gente pode colocar ele nessa posição se ele conseguir se manter. Inicialmente, talvez ele não consiga fazer isso, então você pode pegar uma cadeira, colocar na parte de trás, para que ele use as mãos para se apoiar na cadeira. Ele vai sempre estar olhando para frente e ele não pode encostar o bumbum na cadeira. Ele tem que ficar com o bumbum livre, corpo todo livre, só o apoio das mãos. A gente vai colocar ele nessa posição e aqui a gente tem que ter muita atenção, porque da forma que ele está, com a base mais aberta, eu vou ter um pouco recrutamento de glúteos e eu quero recrutar muito esse grupo muscular, tá? Então o que é que nós vamos fazer? A gente vai fechar mais a base, porque quanto mais curta a base, mais glúteo eu vou ter. Vou pedir para ele deixar as mãozinhas aqui cruzadas no peito para não interferir no meu movimento. Vou pegar dos dois lados aqui da pelve, na parte da frente e na parte de trás. Vou abrir bem os meus cotovelos para eu conseguir manter um bom vetor de força e vou direcionar a carga do meu corpo para aquele pé dele lá, porque é o lado que eu quero trabalhar no meu paciente. Só segura, mantenha a posição. Isso daqui vai fazer com que aumente muito a descarga de peso naquela região, vai recrutar muito glúteo, principalmente com a função extensora, vai recrutar muito extensor de joelho também e muito plantar flexor.